The Return of the Iron-Blood Sword Hound. Capítulo 3. Infante Vikir Van Baskerville. Ele estava deitado do lado de fora do agora iluminado berçário comunitário. Não há muito que se possa fazer com o corpo de uma criança que não consegue controlar adequadamente seu corpo sozinha. Apenas chupando o leite da babá e refletindo sobre as circunstâncias antes de voltar. 8 anos pela primeira vez ele sentiu mana. No mundo ele era um gênio, mas nos Baskervilles, ele era apenas uma pessoa comum. 15 anos ele alcançou um círculo de mana. Uma aura fraca pode ser iluminada em sua espada. 20 anos começou a ser praticado a sério. Ele foi encarregado principalmente de assassinato, inteligência e subjugação de bárbaros. 25 anos ele viveu mais ferozmente do que os outros. Ele alcançou um nível de esgrima que não poderia ser alcançado mesmo na casa dos 30. 29 anos havia um limite claro para o crescimento de um filho ilegítimo. O direto ortodoxo, que queria ficar para trás por um tempo, começou a correr na frente com medo de ganhar experiência prática e logo desapareceu o suficiente para ficar invisível. 30 anos o portão para o reino dos demônios se abriu e muitos demônios imploraram para invadir. 35 anos ele suportou a era da destruição com seu corpo nu, ganhou inúmeras experiências práticas e matou mais monstros do que qualquer outro. 39 anos o Império venceu a guerra. Foi uma vitória valiosa para a unidade humana. 40 anos a vida como um cão de caça que foi leal a vida toda. Mas os Baskervilles não retribuíram a lealdade. O que voltou foi a falsa acusação e a acusação de que ele havia se aliado aos demônios. E era uma lâmina de guilhotina. Voos. Mais uma vez, o ódio por Hugo Baskerville vem à tona. Quando Vikir cerrou os dentes, a babá se assustou e o puxou de seus braços. Ah, o mestre às vezes rende os dentes assim. Ela colocou Vikir no berço e se levantou. Agora que o turno acabou, é hora de mudar com a outra babá. Mas... Eca! A babá, que normalmente deveria sair pela porta, olha em volta e vai até a cama em frente a ela. Vamos, seus bastardos. Beber leite. A babá começou a amamentar algumas das crianças que ela havia amamentado separadamente. Os filhos de Baskerville são cocriados em um quarto. Criar todos os filhos igualmente. Mas qual mãe trataria seu filho e meio-filho da mesma forma? Algumas mães memorizaram as características de seus filhos e depois disseram à babá para amamentar por mais tempo. Claro, era difícil esperar um pedido de Vikir que não sabia quem era sua mãe, então ele não teve escolha a não ser deixar todas as expectativas de lado. Pelo menos até conseguir pegar sua própria comida e comê-la, você precisa crescer para poder fazer qualquer coisa rapidamente. Certo então. Aconteceu uma coisa um tanto inesperada. A babá, que olhou em volta, voltou ao berço de Vikir. Eca! Senhora também. O que é isso? Por favor, traga para o mestre Vikir no berço. Senhora? Existem muito poucos seres nesta família que podem ser chamados de madame. E há ainda menos razão para tal ser vir até ele. A babá puxou uma caixa bastante grande de seu peito e ele nem sabia o que havia dentro. Baque! A babá inclinou a cabeça algumas vezes enquanto colocava a caixa no berço de Vikir. Então, com um tiro, ela saiu do berçário. Vikir olhou para a caixa ao lado dele silenciosamente. Eu tinha alguma lembrança assim antes de voltar? Não havia nada. Ergueu a cabeça com dificuldade e olhou para fora do berço. O berço de Vikir está bem longe dos outros berços. Ele não se sentia bem com alguma coisa. E suas premonições sinistras sempre se tornam realidade. Beepgis. Depois de um tempo, algo apertou a caixa e colocou a cabeça para fora. Um presente para uma criança recém-nascida. Cobra. 2 cobras com cabeças triangulares pretas foram expostas fora da caixa. Maldita mamba.
Também é chamado de 7 mortes mortais porque, se for mordido, a pessoa morrerá antes de dar 7 passos. É uma espécie rara que raramente é encontrada em público. Vikir ficou estupefato e abriu a boca. Quem soltou essa cobra aqui? Parece que a babá voltou sem saber o que tinha feito. Vikir, que ficou atordoado por um momento, logo entendeu a situação. Pensando bem, muitas vezes houve casos em que bebês morreram repentinamente no berçário. Crianças com habilidades excepcionais e habilidades extraordinárias desde o nascimento eram mais propensas a morrer prematuramente. Até agora, ele pensava que era um mundo diferente do seu, e que era apenas uma morte acidental, um assassinato de um inimigo ou má sorte. Mas olhando agora, a situação não é muito boa. A mão negra que apontava para o berçário estava claramente se estendendo de dentro da família. SHHH. 2 malditas mambas se aproximam por aqui. Sua boca marrom avermelhada parecia já estar coberta de sangue. Caso contrário, todas as crianças neste berçário podem ser massacradas. Se isso acontecer, ocorrerá uma catástrofe sem precedentes na história dos Baskervilles. Bem, isso também não é ruim. Não existe apego à família. Mas se a ruína começa com você, ela se torna um problema. Vikir estendeu a mão. Passando pela era da destruição, os demônios foram atacados e mortos inúmeras vezes. Ele havia lidado com monstros do tipo réptil, especialmente aqueles na forma de cobras, e claro, ele estava bem ciente de suas fraquezas. Até o corpo de um bebê recém-nascido era suficiente. Vikir estendeu a mão e agarrou uma víbora em cada mão. O local onde ele pegou foi exatamente perto da nuca, onde os dentes da cobra não alcançam. Em vez disso, as cobras que foram pré-atacadas lutam contra a confusão. Eles tentaram com suas escamas afiadas perfurá-lo, mas o corpo de Vikir já estava endurecido pela proteção do rio STYX, então não era grande coisa. Mesmo que sejam dentes, as escamas não causam um único arranhão. Ao mesmo tempo, Vikir usou a mana de todo o seu corpo. O barril de mana, que estava vazio desde o nascimento, encheu bastante. Foi o resultado de respirar o rio STYX até o limite. BRRRR. Ambos os punhos começaram a emitir luzes cintilantes. Os bebês do berçário aqui reunidos só poderão alcançá-lo nos próximos 8 anos. Isso é o que Vikir fazia quando tinha menos de 8 meses de idade. Tsu 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 tsu. Os corpos das 2 víboras endurecem. É a providência da natureza que o corpo se torna entorpecido quando encontra um predador superior. As 2 víboras sentiram um medo sem precedentes da criança leiteira à sua frente e endureceram suas escamas. Em pouco tempo, a mão cheia de mana de Vikir torceu violentamente os pescoços das 2 víboras. Booo! A pele e a carne por baixo ainda estavam intactas, mas os ossos que as sustentavam estavam quebrados. As 2 víboras abriram bem a boca. A pressão fez com que seus globos oculares e sua língua se destacassem. As 2 víboras com pescoço quebrado tremeram naquele momento e morreram derramando esterco e urina. Veneno venenoso estava pingando da ponta das presas expostas. Próximo dia. Ao som da primeira babá a chegar ao trabalho, todos os guardas da família se reuniram na sala comum do berçário. 2 víboras de pescoço quebrado estavam nas mãos de Vikir, enquanto ele sorria brilhantemente. Quando os cavaleiros guardiões viram que era a mamba sangrenta, o infame veneno da montanha vermelha e negra, ficaram surpresos a ponto de seus olhos saltarem. Mesmo sendo uma cobra com as presas sendo arrancadas, ainda é uma grande tragédia que tal monstro tenha sido encontrado no berçário. Em poucos minutos, o incidente chegou a Hugo, que estava em sua cidade natal, e ele correu direto para o departamento de paz por ali. Depois disso, todas as babás que trabalhavam no turno da noite foram torturadas e executadas, e uma vigilância estrita foi estabelecida no berçário. O culpado que liberou o veneno nunca foi encontrado. Mas apenas uma pessoa. Um jovem cão,
que só podia falar, viu toda a verdade. Uma criança lendária que escapou do berço do ferrão no menor tempo desde que nasceu e nadou no rio STYX por mais tempo. Vikir van Baskerville. Ele apenas fica quieto em seu berço, esperando sua hora. Um momento para pagar a dívida, um momento de vingança. E 8 anos se passaram desde então.